Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. São Paulo, 30 de agosto de 2025, sábado, 9h44 da manhã. Hoje eu vou ler para vocês em Zacarias, capítulo 1, versículos 9 até 17. O título é A Primeira Visão, os Cavalos. Zacarias 1, 9 diz assim: E eu disse: Senhor meu, quem são esses? E disse-me o anjo que falava comigo: E eu te mostrarei quem estes são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: Estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. E eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram: Nós já andamos pela terra. Eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estivesse irado por estes 70 anos? E respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo me disse: Clama dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por vós e por Sião. E com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso, porque estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal. Portanto, o Senhor diz assim: Voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos. E o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. As minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Hoje nós estamos vivendo um cenário mundial que nunca existiu. Porque a batalha agora sempre foi, mas agora vai ser mais explícita, é contra espíritos, não contra pessoas. Por isso você vê agora a manifestação de demônios no mundo inteiro. E você vê pessoas procurando a Deus. E você vê pessoas acomodadas, vendo o que Satanás está fazendo. Por isso Deus permite situações de enfermidades, de estupro, de invasões de privacidades, para gerar indignação. Senão a pessoa se acomoda numa terra plana de pão e circo. Razões e emoções. Por isso, a terra não é só terra matéria, massa, carne, animais.
rocha, existe a terra-alma. A terra-alma é a energia da carência, da libido. Eu vou repetir. A terra-alma é a energia da carência, da libido. A terra-espírito, ela tem a que está preso na terra, que são anjos caídos, são aqueles que foram excluídos do céu, e tem um cordão umbilical com o céu, que é o Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo é invisível, mas é real, porque é uma pessoa espiritual. Da mesma forma que Satanás é um anjo caído espiritual. E o canal de ligação de Deus com o ser humano, que nasce a zero sem saber nada, é a Bíblia. É a unção da Bíblia. A prova é que você não consegue mudar a letra da inspiração da Bíblia. O tempo passa e ela permanece. Por isso, para voltar ao dia de hoje e colocar um fio terra no céu, com o pé no chão no presente, eu vou chamar uma pessoa para jogar xadrez de violino da emoção, chamado Kim Paim. Kim Paim, vamos viajar agora numa nave chamada fé? Por isso, para você que tem medo de saltar sem paraquedas, por isso você precisa de fatos e informações para poder montar um tabuleiro de xadrez para pensar emoções, e aí você vai legalizar invasão de privacidades dos grampos sobre o projeto Filadélfia. Por isso você acabou de falar nesse sábado canalha, Kim Paim. Por isso eu vou explicar para você, Kim Paim, o que você está tentando entender, mas não consegue sentir. Porque a fé é sentir a presença do Espírito Santo, para depois entender. Mas como você é uma pessoa responsável com as palavras, por isso você tem medo de falar qualquer coisa, para você saltar da razão para a inspiração, você vai ter que atravessar a emoção. Então vou explicar de novo, Kim Paim. Eu estou te convidando para jogar xadrez nas emoções. Você vem com as pedras da razão, eu estou vindo com as pedras da fé. Vamos ver quem dá checkmate? O que é checkmate? É aquele que gere fé. Você precisa ver para crer. Então vou começar mostrando a bala do ouvido do Trump. Você precisa ver para crer. Você tem os livros da história. Então você tem a bala na cabeça do Kennedy. Então agora vamos viajar um pouco, Kim Paim, para a letra da Bíblia. Não estou falando um som, porque vai ser difícil você sentir a Bíblia nesse momento. Você está num processo de libertação do medo de pular do ninho. Pensar fora da caixa. Sentir a dor do próximo.
Por enquanto você sente a tua dor com emoção, por isso que você está igual a Fabiana Cardoso. Vocês ainda estão presos no Big Brother da televisão, da mídia, do audiovisual. Vocês são pessoas boas querendo aprender. Só um momento. Continuando a pregação, este recado que eu estou passando para o Kim Paim, na verdade é uma forma em metáforas, porque ela vai para o mundo inteiro. Porque o mundo inteiro agora está conectado no projeto Filadélfia, pela altura do projeto. Porque a altura do projeto, ela ultrapassa o Big Brother da Terra. Então a gente enxerga por cima o que a Terra vê de baixo para cima. Por isso, a nossa função é passar fé para vocês de que existe um céu aberto. E para acessar esse céu aberto, você não precisa de nada. Não precisa de padrinho, não precisa de inteligência, de QI 2000. Você precisa apenas humildade. Reconhecer que você precisa de Deus. Mas que você peça ajuda a Deus para ouvir a voz dele e não vozes. E peça ajuda a Deus para ter o amor dele, para você querer Deus, depois as coisas de Deus. Então essa carência da libido da carne, depois de desilusões da vida, ela chega no final da vida querendo Deus. A nossa função como idoso de 67 anos é ajudar vocês jovens, adolescentes, a não desperdiçar a vida e se perder no meio de tantas informações para tentar descobrir um caminho. Peça ajuda a Deus para mostrar o caminho. Aí você economiza muito tempo da tua vida. E você permite que a próxima geração seja melhor que você. Por isso a nossa função é agradecer a Deus as orações recebidas, tentando entregar para Ele a nossa gratidão para que Ele nos ajude a obedecer o que Ele manda fazer. E o que Ele mandou fazer é gravar o áudio. Então quem vai levar essas informações e traduzir as metáforas é Deus. E Ele não desperdiça informações. Por isso, as coisas de Deus são perfeitas. Mesmo que você não entenda agora, é porque é para entender no futuro. Mas não tenta encher o prato e com medo de passar fome, e aí vai sobrar comida no prato e você come para não passar vergonha e vai ficar obeso. E aí vai ter que fazer cirurgia bariátrica. Então vamos lá, Kim Paim. Vamos jogar o xadrez do prenúncio do julgamento do Bolsonaro. Então vamos lá, Kim Paim. Você está jogando com pedras da razão. Eu estou jogando com pedras da inspiração. E o tabuleiro de xadrez chama-se emoção. Então a nossa função é pensar emoções, não é isso? Ou seja, achar um caminho para puxar a descarga da carência reprimida, da libido oprimida, que é o conservadorismo que reprime a emoção, mas não consegue criar comportas para transformar a emoção reprimida em energia de avivamento. Ou seja, como você transforma a carência da libido que Deus permitiu na Terra em Pentecostes, que é avivamento da fé, que é o orgasmo espiritual. Então vamos lá aqui em Paim. Você está
empolerado atrás do espelho. Quer dizer, você está vivendo de informações grampeadas sobre o projeto que estão passando para você. Como que eu sei? É porque Deus está me levando ponto a ponto a revelar todos os envolvidos nos grampos, desde o menor até o maior. Então vou puxar algumas linhas para você fazer uma lição de casa. 4 em campo da CBN, uns 16 anos atrás, Tatiana Vasconcelos. Vamos puxar mais um pouco a linha e falar sobre Pingo nos Is, Reinaldo Azevedo, o Paulo Figueiredo, quem mais? O Dança das Tesouras, né? Danças Cadeiras, etc. E aí você vai ver que os dois lados, tanto a direita quanto a esquerda, estão se alimentando de informações sequestradas do projeto. Pegaram um atalho, foi o que Satanás ofereceu para vocês. Informações internas, aliciadas, para colocar no ventilador com vírgulas. E aí vocês se tornam prisioneiros do Antigo Testamento. Informações sequestradas. E aí, como você já tem o vírus da carne manhosa, que é a idolatria do sexo, então vocês procuram um defeito em nós para não comer o amargo. Reconhecer que vocês estão atrás do espelho. Vocês são adúlteros. Por isso, Satanás coloca manha na emoção com um pão e circo, que é a carne. É o sexo, é o prazer da carne, é a câmara da carne. Ele é um presente de Deus, se você tiver amor pelo próximo e o temor do Senhor. O temor do Senhor te leva a respeito para famílias. Agora, se você perde o respeito pela família, foi o que Satanás fez com o PT, aí você vira uma cadela no cio ou um cachorro que não pode ver cadela no cio. Você fica manhoso. Nessa manha, você se autoafirma por comparação. Então procura defeito em nós para não querer ouvir o que a gente fala. Ou por contestação. Tudo que você fala, rebate. Tudo que a gente fala, rebate. É igual PT, direita e esquerda. Eles não conversam, só rebate. É jogo de ping-pong. Se um falar A, o outro vai falar B. Se o outro falar B, o outro falar A. Porque se reconhecer que o que o outro fala está certo, ele se sente que está se humilhando. Por isso esse show de infantilização de narrativas, tanto colocando vírgulas e contando história de lendas, como priorizando carência feminina insegura, que é um herói, que é aquele que humilha, aquele que faz o outro passar vergonha. Isso é carência, é costela manhosa. Essa é a doença da Terra, porque Deus permitiu. É a mulher carente, que é a costela, que são as emoções. Por isso agora, Kim Paim, eu vou levar para você, para uma forma mais lúdica, para que todos que estão ouvindo possam acompanhar o raciocínio. Presta atenção na Branca de Neve e 7 anões. O que significa Branca de Neve e 7 anões? Ali tem uma metáfora que, se você enxergar, vai ficar mais fácil para você começar a processar as emoções para poder libertar as razões. Vamos lá. A Branca de Neve foi uma engenharia demoníaca de Satanás para criar mensagens subliminares na emoção de um povo criança. Ela simboliza a idolatria do sexo. Ela simboliza a carne fraca da mulher, carente. Por isso a mulher é costela. Mas ela é alimentada por onde os pés andam. O pé é o homem, é a razão, é o provedor. Então, se os pés andam por caminhos errados, vai alimentar a costela com informação errada.
Então, se o homem é um Adão, vai ensinar a mulher a ficar viciada em sexo. E aí o que a mulher faz? Olha de lado que é Satanás, que é a mentira, que é a luxúria, a vaidade, a promiscuidade moral. O que Satanás faz? Arrasta a mulher para ser uma Jezabel. Jezabel é a fofoqueira, é a mídia, é a Globo, é a televisão, é a esquerda usando teatro de narrativas. E aí cria um império de manipuladoras de informações, oferecendo pão e circo, que é cama, sexo, para os 7 anões. O que é 7 anões? Em metáfora, Deus permitiu para revelar na Bíblia quem era Naamã, que era um general leproso, Ciro. Ele tinha lepra. É um homem honesto, respeitoso, de boa índole, correto, só que não conhecia Deus. E aí, esse general, ele adotou uma serva israelense. E ela, vendo que esse general tinha um coração bom, igual o Bolsonaro, só que era leproso, porque estava preso na carne, idolatrava virilidade machista. Então ele acha que o mundo acaba quando ele perde a virilidade, porque está preso na formação de motorista de caminhão. Pensa com pênis, porque foi alimentado por mulheres endemoniadas. E aí o que vai acontecer? Deus usou essa serva e falou para esse general que ele tinha que tomar 7 banhos no Rio Jordão, porque ali tinha um profeta com unção, Elias. E quando chegou lá no Rio Jordão, no meio do caminho tinha o rio Damasco, acho, que era mais limpo. Ele viu o Rio Jordão meio sujo, e ele se achando muito poderoso. Ele falou, mas tomar 7 banhos nesse rio sujo? Por que não posso tomar 7 banhos num rio mais limpo? E aí voltou meio revoltado, porque ele levou um monte de presentes e achando que Eliseu ia receber ele com glórias. E Eliseu viu que ele estava manhoso e mandou recado para um servo dele. Falou, olha, manda tomar 7 banhos e está curado. Só que o orgulho dele, o orgulho da inteligência, do conservadorismo de letra, fez o quê? Voltou para casa indignado, mas doente. Aí essa serva falou para ele, falou, mas, Senhor, o senhor não quer ser curado? Vai lá, toma 7 banhos. E aí voltou, mas de novo com um monte de riqueza, dinheiro, um monte de coisa ali. E foi curado. Só que o Eliseu falou, não pega nada dele, nada, está tudo leproso. Só que tem um servo, um rapaz que trabalhava com Eliseu, e apesar de conhecer a unção de Eliseu, cobiçou as coisas da terra, cobiçou o dinheiro do general lá. O que aconteceu? Esse general foi curado, esse servo de Eliseu, que pegou as coisas do general, ficou leproso, e a lepra de um passou para o outro. Aqui eu estou falando para você porque não basta conhecer a Deus. Não basta você ter dons. O problema é ter o orgulho. Quando o orgulho sobe na cabeça, você cai. Você vira um anjo caído. Por isso, ser inteligente é fácil, o difícil é ser humilde. Mas por amor, não pela dor.
Não precisa ficar doente com câncer para ficar com a cabeça inchada igual o Reinaldo Azevedo. Por isso, os pingos nos is da Jovem Pan, da época da Taquaritinga, né, e etc., são pessoas boas, vítimas de uma geração meia-meia, que é a geração do pós-guerra, sexo, droga e rock and roll. Por isso eu estou te convidando, Kim Paim, para viajar a alturas que você não sobe se não tiver asa. Você só sobe pela fé, se Deus te revelar. Eu estou te levando para um jogo de xadrez, para você pensar emoções e para você dar um checkmate no teu orgulho. Por isso, o que Deus fez com o Bolsonaro? Preparou uma esposa evangélica chamada Michele Bolsonaro. Ela é preparada por Deus para o Bolsonaro, porque ela é preparada por Deus para ser mãe do Brasil. Porque o Brasil representa a oração do povo judaico-cristã, principalmente americano e israelense. E eles estão orando, como Davi, que enfrentou Golias, para que Deus levante Salomão, para não deixar ninguém para trás. Por isso precisa de um país Brasil, mãe dos excluídos, Michele Bolsonaro. Por isso Trump representa o que puxa a espada e corta a cabeça do Golias. Ele arranca toco. Só que a fé judaica cristã prioriza a centésima ovelha, por isso os gentios, por isso a perseguição de Paulo. Mas ele vai buscar aqueles que ficaram à deriva no meio do caminho, que é o próprio povo comunista, que foi alimentado por resto da carne e ficou leproso. E quem é esse resto da carne? É a Branca de Neve, 7 anões. Por isso a Branca de Neve precisa casar com um marido chamado Jesus, para que os 7 anões deixem de ser estupradores e propagandistas do aborto, do homossexualismo e da promiscuidade moral, das drogas, da luxúria, do sexo, droga e rock and roll da geração 66, e fique idolatrando um dinheiro contaminado. Por isso, agora vem exatamente o escândalo da Faria Lima, do Pix. Deus está mostrando o dinheiro da terra. É um dinheiro necessário para revelar os valores que a pessoa carrega. Se ela se vende por um prato de meia hora na cama de prostitutas, ou ela se protege para carregar uma família nas costas, apesar de ter costela quebrada. Por isso, Paim, através desse currículo dos ciúmes de Satanás sobre o projeto Filadélfia, Deus foi mostrando pessoas que estão gostando de ser endemoniado e essas pessoas estão em possessão. E são pessoas que ainda têm um pingo de lucidez, que precisa de ajuda de Deus para corrigir a rota para a nova geração. São os conservadores que estão buscando igreja que os ajude a se libertar de si mesmo. Que é a fé emotiva, uma fé conservadora que não tem indignação, mas tem raiva e ódio. E raiva e ódio vem de uma indignação manhosa. Agora, a indignação de quem conhece a Deus vem jejum, oração e consagração e Pentecostes. Porque aumenta a voltagem da dor de saber que quem te trai está se automutilando.
porque não enxerga os valores que você carrega. Foi essa a mensagem de Jesus na cruz. Pai, perdoa-os, não sabe o que fazem. Porque um dia eles vão precisar de Deus. Eles vão precisar de coisa limpa. E aí não vai saber onde está, porque sujou tudo. Por isso, Kim Paim, nessa semana que vai ter o julgamento do Bolsonaro, é permissão de Deus, revelando exatamente o que aconteceu no Brasil. Eu repito, todo o movimento mundial de olhar o Brasil diferente foi por causa da pregação do projeto. A nossa vida impactou o planeta. Por isso que o inferno se levantou para grampear o projeto, para controlar o projeto, que ficou com medo da nossa voz. Porque sabe que o que nós falamos mexe multidões. Por isso, quer plagiar a inspiração fabricando populismo. Primeiro lançou o Lula, que é um fantoche para idolatria de mulheres carentes que querem sexo. Por isso, Branca de Neve, Sete Anões. E depois levantou o Bolsonaro, que representa pessoas dentro da igreja, mas que não estão libertas. Continuou procurando um herói, super-homem na cama. É uma Branca de Neve que casou com um marido adúltero, uma igreja interesseira, teologia da prosperidade. Por isso, agora vem a reforma protestante dentro das pessoas, para que elas mudem os valores dela, para que elas não precisam de dinheiro para ter autoridade política. Então, quando o povo brasileiro aprender a ouvir a voz de Deus, ele vai aprender a viver do pouco, e aí sobra para distribuir para quem está doente. Mas vai aprender a ser conservador para procurar igrejas que não idolatram mídia, que ficam um teatro de caras e bocas na frente dos likes, dos visualizações, e acha que tem muita visualização porque é uma igreja de Deus. E muito pelo contrário. A igreja que realmente cura e liberta são igrejas simples, pequenas, conservadoras e de oração. É igual ao Espírito Santo. É uma ponta da agulha na terra, mas o céu está aberto. É a escada de Betel. Por isso agora, chegou a hora de Deus levantar Davi. Porque primeiro o povo quis Saul, então levantou 2 governos bipolares populistas, direita e esquerda. 2 crianças manhosas procurando emoção, idolatrando pessoas, fabricando heróis que não têm autoridade para expulsar o demônio da cúpula do inferno, porque não sabem onde ele está. Por isso, Kim Paim, a forma lúdica de você fazer a lição de casa é pensar na Branca de Neve e os 7 anões. Por isso que a mulher, ela representa a costela, que é a emoção. Só que ela não tem pé. Então ela é aquilo que for alimentada. Se o homem alimenta a mulher com carne, ela vai se tornar uma ninfomania que vai aprender a adulterar. Porque não vai conseguir se conter. E aí se torna o quê? Uma manipuladora de mídia. Vira fofoqueira da Globo. Agora, se os pés do Adão foram guiados por uma cabeça chamada Jesus, que são amor pelo próximo e a humildade, essa cabeça de Adão se ajoelha e põe a cabeça no pó, vai falar com Deus, e aí ele tem uma lavagem cerebral de Deus, não de guetos que fazem das igrejas uma ditadura de teatro de púlpito.
e aí aprende a manipular emoções do povo, enche a Paulista, igual o Marçal aprendeu a fazer. Virou coach, porque ele aprendeu a criar guetos com informações das pessoas e criou um mundo atrás do espelho para saber que cada um que está sentado ali e, através disso, criar narrativas para criar empatia para ganhar dinheiro. Esse é o coach. Por isso ele viu que o povo quer palavra de Deus, então está se esforçando em falar de Deus. Criou um harém em pouco tempo através de populismo de massa. Só que como ele também é neófito, porque ainda é carente, porque ainda está idolatrando o sexo, porque a origem do Marçal era pornografia, ele deixou a esposa também viciada em sexo, apesar de ser cristã. Por isso ele tem ciúme do personal trainer. Por isso revela ainda uma carência reprimida de idolatria do sexo, que ainda não conseguiu controlar a demanda. Então, quando a pessoa fica muito tempo reprimido no deserto, quando entra na sociedade, ele olha o dinheiro como sendo o céu. Ou, se a pessoa fica muito tempo reprimida dentro de uma igreja conservadora, que não ajuda a pensar em emoções, quando vai para o mundo, fica 20 anos na igreja e em um dia faz tudo que não presta. Igual a mulher. Casa com o marido conservador, quando sai do casamento, aí transa com todo mundo até não parar mais. Depois quer voltar para casa e reconciliar o casamento. Essa é a história da emoção. É uma carne fraca, porque não tem razão. Ela pensa com emoção, por isso leva de 7-1. É bipolar. Idolatra pessoas. Porque é mais fácil conversar com o cachorro não fala. Por isso, o ser humano hoje é um ser animal pedindo socorro. Está com a pata quebrada, mas não sabe falar com Deus. E Deus responde de forma lúdica para mostrar para a pessoa que precisa aprender a ser ser humano. Quando enxergar o próximo como pessoa, não como bicho. Não como balde de esperma. Por isso essa carência manhosa gerou o quê? Grampos sobre o projeto Filadélfia. E fez você fazer o quê, Kim Paim? Falar canalha. Fez você fazer o que outro dia? Falar sobre dores no corpo, porque não consegue dormir direito. E acho que você falou sobre ir no banheiro toda hora, não é? Por isso a tua reação sobre a minha vida, Kim Paim, revela que você está online atrás do espelho. Porque você falou canalha, porque eu falei o Eduardo Bolsonaro, que falar canalinha é um grande canalha empolerado atrás do espelho. Vai deixar brecha para o demônio. Isso é invasão de privacidade. O que aconteceu? Sobrou para o Bolsonaro. Mas por quê? Porque a esquerda está ouvindo também o que a gente fala e cria narrativas igual a história do Pix. Por isso, tudo o que acontece na elite da cúpula de 4 fios, política, religião, economia e mídia, é demônio controlando a emoção das pessoas. Não é só o Soros controlando a mídia mundial com a esquerda. O Soros é mais um fantoche, porque tudo que aparece não é, tem gente por trás. Você sabe disso, Kim Paim. Por isso que você perder tempo tocando onde não deve e pagar um mico que pagou Boechat, que eu falei para ele antes, na época, eu sugiro para você, Kim Paim, ajudar o Eduardo Bolsonaro a olhar para o céu
e respeitar Michele Bolsonaro. Porque o Brasil precisa agora da Michele Bolsonaro como presidente da República e talvez o Eduardo Bolsonaro como vice-presidente. Talvez. Vai depender de quem ajudar ele a enxergar o que não vê. Porque a Michele Bolsonaro representa a Branca de Neve que casou com Jesus. Por isso ele carrega o Bolsonaro no colo. O Bolsonaro é um bebê sendo carregado no colo da Michele Bolsonaro. Porque o Bolsonaro representa as mulheres conservadoras da igreja. Não estão libertas. Ainda estão idolatrando sexo. Por isso a grande energia da terra ser transformada é a mulher. E se você não tiver autoridade sobre a libido da mulher, você não vai conseguir resgatar Raabe nos muros de Jericó. Significa que você não entrou em Canaã. Por isso, Kim Paim, a grande missão da bala do ouvido do Trump é dar fé para o povo americano, para dar autoridade para ele, para nomear a Michele Bolsonaro como presidente do Brasil, para que ela seja mãe dos excluídos, são aqueles que ficaram para trás de um sistema capitalista neopentecostal e agora precisa de uma igreja primitiva, que são famílias de oração, que não precisam aparecer, mas que as orações deles apareçam no céu. Por isso, Kim Paim, avisa o Eduardo Bolsonaro que ele precisa entender é que ele não entende nada ainda. Ele está se achando, igual o Marçal começou a ficar deslumbrado. Porque a mídia, ela incha balões. E quando estoura o balão, arrasta um povo para a desilusão. É o 7-1 que Satanás está preparando. Por isso não brinca com demônios. O PT está endemoniado. Fez pacto com o demônio. Não adianta conversar com o PT. É possessão demoníaca. De onde veio isso? Pós-guerra, sexo, droga, rock and roll, idolatria do sexo lá para trás. É a libido da mulher endemoniada que faz os homens ficarem baba-ovo, totalmente sem noção. Por isso o homem precisa buscar em Deus um encontro verdadeiro com o Espírito Santo, para carregar as costelas quebradas até que ache um hospital que cure costelas que as mãos não alcançam, por isso é um pelos outros. Por isso agora Deus precisa levantar uma igreja que enxergue o problema de todo o planeta para começar a resolver o problema dentro de casa. Deu para entender, Kim Paim, a solução para esse julgamento que vai vir para o Bolsonaro vai depender se o povo entender que a Michele Bolsonaro está sendo levantada por Deus. Só um momento. Vou continuar a pregação aqui, tive que parar por um momento. Então vamos lá. Parei quando eu falei sobre a Michele Bolsonaro ser presidente do Brasil. Isso quem vai fazer é o livre-arbítrio do povo. Por isso eu disse, quando o povo era manhoso, o povo judeu manhoso, Deus permitiu levantar Saul, que era a aparência. Porque o povo estava manhoso, queria a casca. Por isso é o populismo da emoção. Deus permitiu Lula e Bolsonaro, bipolaridade, populismo da emoção, emoção manhosa. Se o povo já amadureceu, o que vai acontecer? Vai para o joelho, vai orar, entregar para Deus orações anônimas, para Deus levantar a Michele Bolsonaro.
para Deus entrar na mente do Eduardo Bolsonaro, do Brasil, do Lula, do Xandão. Então tudo é feito através do amor pelo próximo, mas não dizer que tem amor. Esse amor da carne, egoísta, é possessivo, é ciumento. É o amor de Deus pelo próximo. Então, se você reconhece que você precisa do amor de Deus, então você entrega a Deus o teu com defeito, fica quieto, e Deus manda do céu o amor dele, que entra na mente do Xandão, do Bolsonaro, do Lula, da Venezuela. E aí começa uma transformação de valores no povo. Aí o povo para de viver dinheiro de drogas, de prostituição. Por isso, o Trump foi levantado por Deus pela fé judaica cristã. Ele é o Davi que arranca toco. Só que o amor de Deus não deixa ninguém para trás. E quem ficou para trás foi o terceiro mundo, que representa o coração da América Latina, resto do primeiro mundo. Então aqui no Brasil agora vai ser levantado o Templo de Salomão, mas não esse parede religioso do neopentecostalismo que idolatra dinheiro. É o Templo de Salomão invisível, dentro do coração das pessoas. E essas pessoas vão orar a Deus de forma anônima. E aí, a Avenida Paulista pega fogo, as pessoas são batizadas no Espírito Santo, e começa no Brasil um avivamento mundial. Mas vai depender se o povo estiver manhoso ou não. Se continuar manhoso, dobrando a aposta, ostentando grampos de informações sequestradas, que é adultério de informações, vai, de novo, pagar o mico do 7-1. Por isso, esse 7-1 é metáfora de Deus, de 7 voltas nos muros de Jericó, destruir Jericó e resgatar a família de Raabe, que era uma prostituta. Por isso, a terra toda é uma prostituta. Agora, aqui em Painha, eu vou viajar com você pela fé, para locais que você não conhece. Vamos viajar para o céu, Kim Paim. No tempo, deixa de ser anacrônico. Deus no céu, anjos servindo a Deus. Só um momento. Continuando a pregação, então, Kim Paim, vamos viajar para o céu agora. Eu não tenho muito tempo aqui, que a bateria está acabando. Então vamos tentar ser objetivo. Deus no céu, anjos servindo a Ele. 2/3 começaram a ficar com ciúmes de Deus. E foi mandado para a terra. 1/3 ficou lá. O que aconteceu? 1/3, 2/3, eu não sei, não lembro direito aqui, mas uma parte foi mandada para a terra. Então, o que representa aqui em Painha a terra? A terra é um presídio. Então, Deus construiu a terra como um presídio chamado carne. Ser humano com carne. Por isso, a terra é um presídio. E esses acho que é 2/3 de anjo caído, usando toda a inteligência que tem, conhecimento no mundo espiritual, construíram a teia de aranha, que é o império de 4 fios: política, religião, economia e mídia, que é exatamente o bezerro de ouro às portas de Canaã. Só que ele não toca o céu, ele não entra em Canaã, porque ele foi excluído de lá. Então ele controla pessoas com brechas, então incita as pessoas a ter brechas espirituais, que é exatamente a Eva, que representa quem? Branca de Neve e 7 anões. Vicia os anões e faz o homem correr atrás da carne. São mulheres ninfomaníacas que geram Adão manhoso, lombriga da carne. Só que como você cura isso? Se pessoas orando, pedindo ajuda a Deus para sair da prostituição, por isso Raabe, Deus levanta orações de intercessão e faz com que esses Adãos
reconheçam que precisa tomar 7 banhos no Rio Jordão para curar da lepra da idolatria da inteligência. E aí passa a saltar do ninho sem paraquedas. Fé. Fé com o pé no chão é religião. Fé sem paraquedas é encontro verdadeiro com o Espírito Santo. Então ele atravessa a teia de aranha do Big Brother de 4 fios. E ele enxerga o problema e tenta ajudar as pessoas a resolver a causa do problema. Então, se você entender por que existe o PT, Deus resolve o problema do PT convertendo o PT, que representa anjo caído, costela quebrada. Então carrega nas costas, pessoa com costela quebrada são aqueles que te odeiam, que têm ciúme da tua fé, que seria inteligência manhosa e grampeia o projeto, porque é feito no céu pela fé, e mostra para ele o caminho do céu. Entendeu, Kim Paim, o que é que você não está vendo? A causa do problema. E se você enxergar a causa, Deus resolve o problema, porque Ele permitiu o problema para você enxergar a causa. E a causa é resgatar a 100ª ovelha. É converter os líderes de narcotráfico. Para isso, precisa levantar um povo viciado que receba orações anônimas de pessoas que eram viciadas. Então Deus precisa de pessoas que oram por aqueles que não conseguem mais orar. Ou seja, salvar a Janja. Porque ela representa, personifica o demônio. Por quê? Tem carência, mas não tem temor de valores morais cristãos, que é a família. E monta o império de Adãos. São os anões da vida. 7 anões. Por isso que a Michelle Bolsonaro, casando como ela casou, com o Espírito Santo, ela carrega o Bolsonaro no colo, só que ela precisa de uma ponte com os Estados Unidos, que seria uma criança chamada Eduardo Bolsonaro. Só que quem vai liderar é a unção e a maturidade da Michelle Bolsonaro de pastorear um rebanho doente para uma igreja conservadora para um período de abstinência. Por isso, discernir o que a televisão esconde. Deu para entender, Kim Paim, o que é que Deus está falando? Se deu para entender por que Ele permitiu o problema do Brasil? Porque Ele quer fazer no Brasil um aeroporto de saída para o céu. É voltar para casa do céu os excluídos que se arrependeram. Agora, os excluídos que depois de libertos querem ficar na terra, vai correr atrás da Branca de Neve e os 7 anões. E vai brincar de criança, achando que o pão e circo sustenta a alma. E quando ficar em depressão, cheio de dinheiro contaminado e mulheres viciadas, vai ver que investiu a vida toda numa terra doente. Por isso, castrar jovem cheio de libido com religião é colocar burcas e reprimir a sensualidade, mas não resolver a causa da sensualidade. Você tem que apresentar uma alegria interior que faz a pessoa querer ser puro e não obrigado a ser. Por isso, somente o Pentecostes, o batismo do Espírito Santo. Mas para ter o Pentecostes, o Espírito Santo precisa de uma terra santa. Como a terra é impura, ele está procurando o coração santo. E coração santo pode estar dentro de uma pessoa que por fora pareça a mais impura, que é a prostituta, que é a Raabe, mas tem um coração que quer pegar criança no colo. Por isso, quando você prioriza a criança de 0 a 100 anos, que é você mesmo,
você está botando a cabeça no pó, está se humilhando perante Deus para aprender a ser humilde, para poder não contaminar a nova geração. Por isso que Deus precisa agora de pessoas que sintam a dor de Deus por ter que entregar o amargo de uma terra prisão para mostrar para as pessoas que não vale a pena ser um anjo caído e voltar para casa no céu e adorar a Deus em espírito, mesmo estando na carne. Deu para entender, Kim Paim, o que Deus falou aqui em Zacarias 1, 9 a 17? Você precisa ser indignado, igual a libido de um adolescente cheio de testosterona. Mas precisa ter o temor do Senhor. Respeitar a família, respeitar o próximo. Por isso, não deixa ninguém para trás. Não fabrica criança e depois joga no vale de abortos. Você precisa pegar criança de 0 a 100 anos no colo. Principalmente você mesmo quando for idoso, que é uma criança com defeito. E a Terra é uma criança idosa. Porque está terminando o tempo desse processo de Jesus vir buscar os frutos do Espírito que ele plantou. 12 apóstolos, 12 músicas. Avenida Paulista, 12 músicas. Para gerar um avivamento e a libertação da América do Sul do narcotráfico. Por isso agora precisa de Salomão. O que é Salomão? Inteligência que reconhece que o leite materno tem a sabedoria de amar com Pentecostes e não morno. Por isso quem sofre a indignação do estupro é a mãe, quando vê a filha ou filho estuprado. E busca ajuda em Deus, alguém que seja samaritano para resgatar a 100ª ovelha do dinheiro, da promiscuidade de achar que precisa de muito para fazer pouco. Por isso a farinha lima. Deus precisa de corações puros para colocar semente de fé. E com pouca coisa você gera prosperidade de não precisar de muito para gerar avivamento. Aprende a semear, aprende a cultivar, aprende a viver um dia de cada vez na paz do Senhor Jesus Cristo. Deu para entender? Kim Paim. Bateria está acabando, então significa que acho que é só até aqui. Até mais, fiquem com Deus.